No vídeo de hoje, o assunto por aqui é El Clássico deste domingo, vencido pelo Barcelona, que foi campeão espanhol pela 29ª vez na história. Antes de mais nada, deixe seu like por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Bom, vamos começar falando do jogo que foi vencido pelo Barça pelo placar de 2-0, construído ainda na etapa inicial. Antes dos 10 minutos, o Barça já abre o placar numa cobrança de falta perfeita do Rashford, sem chances de defesa para o goleiro Courtois do Real Madrid. E antes dos 20 minutos já estava 2-0 para o Barça, o segundo gol, com uma bela assistência de calcanhar do Dani Olmo para Ferran Torres, El Tiburón, marcar e dar números finais a essa partida, que poderia ter tido ainda um placar muito mais amplo a favor do Barcelona, que como fez 2, poderia ter feito 3, 4, até 5, mas parou no goleiro Courtois, que foi o melhor em campo do lado do Real Madrid, impedindo que a situação fosse ainda pior para o time merengue. O Real Madrid teve no primeiro tempo a sua melhor chance, talvez a única chance clara de gol, numa oportunidade cara a cara perdida pelo Gonçalo Garcia, que bateu na rede pelo lado de fora. Tirando isso, o Real Madrid não produziu mais nada ao longo de todo o jogo. Foi um domínio do Barça, como era de se esperado, até pelos dois momentos distintos vividos pelas equipes. O Barça chega na expectativa de ser campeão espanhol, bicampeão, porque já tinha conquistado o título na temporada passada, manteve a sua base e tem um trabalho muito forte de um time coletivo, consciente do que faz em campo, muito bem treinado pelo técnico Hansi Flick, mantendo o DNA da escola barcelonista, mas acrescentando um estilo de jogo muito vertical. Esse é um Barça que procura o gol a todo instante, uma equipe muito ofensiva, que joga com as linhas muito altas, concede espaço ao adversário sim, mas joga nessa proposta, joga no risco e colhe os frutos desse estilo de jogo. Tem uma identidade muito clara, gostemos mais ou menos, é um estilo de jogo muito bem definido e dentro disso o Barça tem trabalhado muito bem. A equipe do Barcelona, como eu falei, chega ao seu 29º título espanhol, faz uma campanha de domínio desde o início do campeonato, era favorita de cara e confirma isso, já fez mais de 90 pontos, pode chegar aí aos 100 pontos, né? Números muito impressionantes, tendo a melhor defesa e o melhor ataque também da competição. Como a gente vê, os números confirmam o que é de fato um título incontestável, com grandes protagonistas. Eu diria que o meio-campista Pedri é um dos melhores da função em atividade no futebol mundial, eleito hoje mais uma vez o melhor em campo. Também com Lamine Yamal, essa estrela que desponta no Barcelona e na seleção espanhola, que não jogou hoje, está lesionado, mas fez parte dessa campanha vitoriosa e foi muito importante para ajudar o Barcelona a chegar até esta conquista. Rafinha também, que estava lesionado, mas voltou hoje, entrou no segundo tempo, né? Não começa a partida, mas acaba entrando nos minutos finais. Foi muito importante para o Barcelona durante a temporada também. Podemos dizer que ele e Lamine Yamal dividem assim o protagonismo de jogadores mais fundamentais e mais decisivos para essa equipe do Barça, mas que, como eu digo, não é uma equipe de individualidades, é uma equipe de um futebol coletivo, de uma engrenagem que funciona muito bem. E essa é a grande diferença do Barcelona campeão para o seu rival, o Real Madrid, que vive uma crise sem precedentes dentro e fora de campo. Hoje apresentou o que tem sido uma tônica dessa equipe ao longo da temporada,
um futebol muito pobre coletivamente, baseado em individualidades, mas que na soma dessas individualidades não produz muita coisa. E hoje, de fato, o Real Madrid teve uma atuação ridícula, não produzindo nada ao longo da maior parte da partida. É reflexo também de um vestiário muito complicado. Esta semana explodiu a crise do Real Madrid, que já vinha nos últimos meses, mas chegou ao seu ápice no episódio envolvendo os atletas Tchouaméni e Valverde no vestiário merengue. O Valverde, inclusive, não participou da partida de hoje porque sofreu um trauma crânioencefálico, né? Depois de uma briga com o Tchouaméni dentro do vestiário do Real Madrid e teve que ser levado ao hospital e no protocolo, né, por causa desse tipo de trauma, tem que ficar de 10 a 14 dias sem entrar em campo. É uma situação muito grave, a ponto de um jogador bater a cabeça no vestiário durante um desentendimento e ter que ser levado ao hospital. Isso reflete a falta de comando, a falta de rumo que acomete a equipe do Real Madrid neste momento. Na semana passada, o técnico Álvaro Arbeloa, que não deve prosseguir para a próxima temporada, chegou a dizer que ele queria que os seus atletas corressem em campo mais, porque o Real Madrid corre menos do que todas as outras equipes na visão do treinador, mandando recados muito diretos a um vestiário rachado com muitos problemas. Tivemos também nessa última semana a crise em torno de Mbappé, que lesionado acabou viajando para a Itália e gerou toda uma repercussão negativa fora de campo, visto pelos torcedores do Real Madrid como descomprometido com o projeto do clube. O Mbappé, de fato, ele veio para o Real Madrid para ser a grande estrela e o líder deste projeto. E, de fato, embora tenha marcado muitos gols e tido atuações importantes, não tem convertido isso em títulos para o Real Madrid. E a gente sabe que o mais importante para este clube é conquistar troféus. É a segunda temporada em que o Real Madrid não consegue conquistar nem o Campeonato Espanhol, nem a Copa do Rei da Espanha, nem a Liga dos Campeões. Vem também de uma derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha. Então é realmente uma seca de títulos incômoda e os grandes protagonistas da equipe do Real Madrid vão ter que lidar com o peso disso em um momento em que este vestiário parece ser muito difícil de controlar. Nomes são especulados para assumir o comando do Real Madrid a partir da próxima temporada. O mais forte deles, o de José Mourinho. Especula-se de um retorno aí do treinador português, que hoje não vive o seu ápice mais enquanto treinador, mas é um nome forte, experiente, que teve uma passagem importante pelo clube da capital espanhola e que é visto como alguém pesado para chegar e tentar controlar os egos no interior deste vestiário rachado. Ao mesmo tempo, é alguém de uma personalidade muito forte e a gente não sabe se vai colocar ainda mais lenha nessa fogueira. É um momento muito desafiador para o Real Madrid, um momento crítico e, nas palavras do Paulo Calçade, da ESPN, que comentou o jogo na transmissão brasileira, culminou, né, todo esse momento do Real Madrid, ele refletiu dentro de campo no que ele chamou de uma atuação ridícula na tarde deste domingo aqui no Brasil, já à noite lá na Espanha, na Catalunha. São momentos muito opostos entre os clubes. O Barcelona coroado com um bicampeonato espanhol, uma equipe que para a próxima temporada precisa de ajustes pontuais, e o Real Madrid, por outro lado, sem comando, sem rumo, vai ter que passar por uma reformulação nessa próxima janela do verão europeu,
começando pela escolha de um treinador, que a gente ainda não sabe quem será, e provavelmente alguma limpa no vestiário terá que ser feita, porque a gente já viu que existem muitos atritos ali dentro, e alguns jogadores talvez vão ter que buscar outros caminhos. A gente não sabe como é que vai ser este processo do Real Madrid, mas de fato algumas mudanças no elenco são também esperadas para conseguir tentar algo mais competitivo, ao menos para a próxima temporada, porque a imagem que fica depois desta semana para o mundo é uma imagem muito negativa. E o Real Madrid é uma equipe que preza pela sua imagem, que é um clube mundial, né, pelos títulos, por todo o seu histórico, conhecido como o maior clube do mundo, e as imagens, as impressões, as sensações que ele transmite são extremamente negativas. Vamos ver como vai ser aí essas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, que ainda não acabou, apesar do título já conquistado pelo Barcelona. O Real Madrid na próxima rodada, inclusive, recebe o Oviedo, uma equipe que está lá na lanterna, brigando contra o rebaixamento, no Bernabéu, e a expectativa é de uma vaia muito grande, uma vaia histórica ao time do Real Madrid ao longo dessa próxima semana, neste jogo especificamente, na quinta-feira. Mas vamos ver o que acontece, as cenas dos próximos capítulos. Eu volto a qualquer momento com mais análises de futebol internacional, também de futebol brasileiro e outros esportes. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda este conteúdo chegar até mais pessoas interessadas no assunto, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada por aqui. Parabéns ao Barça por mais um título espanhol e até a próxima, pessoal!